Amém, meus irmãos? Paz do Senhor. Amém. Estamos alegres, né? Felizes, porque eu sei que Deus está aqui no nosso meio. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é que Deus não vai curar. Por quê? Porque Ele já curou. Ele não vai resolver, porque Ele já resolveu os problemas. Não é? Então, pela fé, nós estamos aqui nessa noite. E pela fé, nós queremos que Deus já está entrando com providência na vida de cada um dos irmãos nessa noite. Aleluia. E eu creio nisso. Tantos anos sirvo esse Deus e até hoje posso dizer que Ele não decepcionou a mim, tenho certeza que não decepcionou os irmãos também. Amém? Aleluia. E uma campanha muito interessante, né? Essa, operando eu, quem impedirá? E às vezes nós perguntamos, quem impedirá de Deus operar? Quando Deus quer, realmente Ele opera, Ele faz seus milagres, acontece em nossa vida, e as coisas começam a ir no caminho que muitas vezes, que meu irmão pregou nessa noite e contou a história de Naamã, talvez não seja do jeito que nós queremos, mas quem impedirá? Mas existe coisas que impedem Deus operar, nós mesmos pedimos que Deus faça a cura, que Deus entre em providência em nossas vidas. Aqui Naamã, né, vamos a história de Naamã, e se ele mesmo estava pondo empecilho naquilo que Deus colocou na vida dele, vai lá, vai curar 7 vezes, né, no Rio Jordão será curado, e começou então as dúvidas no seu coração, começou a questionar aquilo que o homem de Deus, ele foi atrás, né, ele foi atrás da sua cura, ele foi atrás do seu problema, ele foi atrás da solução para aquilo que ele queria, mas ele pensou que era do modo dele, e muitas vezes nós pensamos que é do nosso modo. Muitas vezes as coisas vêm de uma maneira que você fala, não é possível, Senhor, eu quero assim, assim, assim. Mas Deus muitas vezes age de modo diferente, não é? Então, quem impedirá quando Deus age? Muitas vezes somos nós mesmos. Então, mas quando nós deixamos Deus fazer a sua obra em nossa vida, então as coisas acontecem, não é? Porque Deus, irmãos, Ele não quer somente curar a nossa parte física, Ele quer nos curar a parte espiritual, a parte emocional, a parte que está dentro de nós, para depois curar a parte física. Sem isso, nós nunca vamos conseguir encontrar a nossa cura de verdade. Os irmãos não sabem, muitas religiões aí fora também eles pregam uma cura. O Espiritismo prega uma cura e as pessoas são curadas. O budismo prega a cura e as pessoas são curadas, né? E muitas outras religiões que não creem na Bíblia, do modo que nós cremos, também pregam a cura e são curadas. Mas eles vão atrás de uma cura física, não é? Uma cura que está ali, aparente. Mas Deus quer muito mais do que isso. E eu quero entrar aqui um pouquinho só na palavra de Deus, aproveitando aqui o capítulo 43, e o primeiro versículo, e a parte B desse versículo, diz assim: não temas, porque eu te remi e chamei pelo teu nome, e tu és meu. Olha só. Em João capítulo 10, para nós completarmos, que diz assim no versículo 4, 10, João capítulo 10, versículo 4: quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Amém? Aleluia. Olha que coisa interessante. Para Deus operar em nossas vidas, primeiramente, nós temos que obedecer. E aqui a Bíblia nos diz, e ela nos chama de ovelhas, né? De ovelhas. E eu fui procurando saber por que, né? Ovelhas. E quando nós começamos a entrar nesse modo de ovelhas, nós vemos que a ovelha, eu creio que os irmãos já conhecem, talvez, alguém já criou ovelha, ou já viu alguém criar ovelha, sabe o que uma ovelha é. Se nós começamos a entrar nessa parte aí, nós vemos que a ovelha, né, ela tem algumas particularidades interessantes. Diz que a ovelha é totalmente cega, quase cega, ela tem quase 8 de miopia, né? Alguns usam óculos, eu uso óculos aqui, tem mais ou menos meio grau aí,
grau. Eu já tenho que colocar óculos, porque às vezes aqui meio embaçado, né? Eu enxergo bem os irmãos aí. E a ovelha, imagine só, 8 graus de miopia, né? Quem vai conseguir andar desse jeito? E elas nunca viram ovelha com óculos, não já viram? Não, né? Então realmente não existe óculos para ovelha. Então elas precisam de alguém para guiar elas, alguém para pegar ali e chamar elas e elas ser guiadas por aquela pessoa. Aleluia. E diz também, se a ovelha assim, se ela cair no chão, né? Nunca vi, mas estava lendo, pesquisando. Se ela está assim andando e ela cair em algum buraco no chão e cair assim, de perna para cima, ela não consegue levantar mais. Olha que coisa interessante. Ela fica ali. E se ninguém for lá levantar ela ali, ela morre de fome, morre de sede, morre ali, do jeito que ela está. Olha só, que coisa interessante, né? E outra também, diz que às vezes onde ela está, se for aquelas moscas, aqueles mosquitos, lugar onde elas estão, dá muito mosquito, muitas moscas. E as moscas atacam ela da tal maneira que elas não conseguem se defender. E muitas vezes elas saem embaladas assim, caem no escladeiro, caem em buracos, caem em vários lugares e acabam morrendo ali também. Olha só como é totalmente independente, não é? E Jesus falou, eu sou o pastor. Olha, e o que o pastor faz? O pastor, ele guia as ovelhas. E uma coisa muito interessante que eu acabei de ler aqui, né? E ela só segue porque conhece a sua voz. Lá no Oriente Médio, que é onde existem muitos pastores e muitas ovelhas que eles cuidam, aqui no Brasil, são poucos lugares que tem ovelha, não é agora que eles estão começando a criar. Mas lá no Oriente Médio, lá onde Jesus viveu, lá onde Abraão viveu, você pode ler a Bíblia que fala muito sobre isso. Lá tem muitas ovelhas. E às vezes no final da tarde, muitos pastores se encontram. E aqueles pastores, cada um tem suas 100, 200, 300 ovelhas. E ali se encontram, uns 10, 12 pastores mais ou menos. E ali se encontram para conversar, para colocar a conversa em dias. E aquelas ovelhas então todas se misturam. E olha, aquela mais de 1000 ovelhas, tudo misturado. E agora? E é mais ou menos as ovelhas são quase todas iguais, né? Uma só uma branquinha, outra tem uma coloração mais escura, mas está tudo ali, tudo misturado. E agora, o que fazer? E ali diz assim, quando ele sai, depois que acaba de conversar, aí cada um vai para o canto, cada um sai saindo assim, aí cada um fica bem distante, e cada um começa a gritar, e fazer um som. E aquelas ovelhas ouvem aquele barulho, e cada ovelha vai na direção daquele som. Cada ovelha conhece o seu pastor. Olha que interessante. Conhece o seu pastor. Então, irmão, o que quer dizer com tudo isso? Quer dizer que nós somos ovelhas. Nós somos totalmente dependentes de Deus em tudo que nós fazemos. Não importa o que você vai fazer. Você levanta de manhã, você é dependente de Deus. Você tem que orar e falar, Senhor, guarde-me. Porque a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda de redor, tentando, buscando, né, a quem possa tragar. Então, nós temos que ser ovelha. Nós temos que obedecer aquilo que Deus nos faz, né, operando né, eu chamo pelo seu nome. É isso a condição para receber as nossas bênçãos, para receber aquilo que Deus tem para nós, né? Ele disse que Ele é a videira verdadeira. Nós somos encertados nela. Quer dizer, nós temos que ouvir a sua voz. Nós temos que conhecer a voz do nosso Deus. Nós temos que saber quando Ele chama, para que possamos receber aquilo que Ele tem para nós. Olha que interessante. Ovelhas. Será que nós somos ovelhas? Será que nós somos tão obedientes ao ponto de saber distinguir a voz do nosso pastor? Ele diz aqui, no primeiro versículo, capítulo 10: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela parte das ovelhas do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador, né? A este o porteiro, mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Olha só, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Então nós não podemos chegar e ouvir qualquer coisa no nosso ouvido e nós seguimos esse estranho, não é? Deus
falando aqui, que nós devemos ouvir a sua voz, nós devemos ouvir. O irmão já conhece a palavra do lobo, ele ouviu falar da palavra do lobo, é bem interessante isso aí. Bem interessante. Existia certo lobo, vou contar bem rápido, irmãos, não vão entender. Existia certo lobo, e ali ele vivia numa mata fechada, né? Lobo vivia numa mata fechada. E ali ele ficava caçando, ficava para lá e para cá, ficava sozinho, distante. Então um dia ele estava ali no espinhadeiro, ali olhando para baixo, e lá ele viu um monte de ovelha lá embaixo. E aquelas ovelhinhas tudo ali, parado, ali comendo seu capim, tudo juntinho. Ele ali então ele começou a olhar, começou a meditar. Poxa vida, aquelas ovelhas parece que são tão alimentadas, parece que elas são tão felizes, parece que elas são tão assim, cuidadas. Eu aqui preciso ficar correndo atrás da minha vida, eu aqui magro, eu aqui passando necessidade, eu aqui foi numerando o que ele passava de mal ali naquela floresta. Então ele começou a olhar aquelas ovelhas. Ele falou: sabe uma coisa? Acho que eu vou lá também. Eu vou me vestir de ovelha e vou entrar no meio delas. E assim foi. Então ele arrumou uma capa de ovelha, se vestiu como ovelha e entrou no meio daquelas ovelhas. Olha que interessante. E ninguém percebeu, porque ovelha, coitada da ovelha, né? Ovelha é obediente. Ovelha, ela não tem malícia nenhuma. Ela é inocente. Ovelha é um animal bem dócil. Você pode chegar perto dela, passar a mão dela, ela fica paradinha ali. Ela não faz nada. Tanto como eu numerei aquelas coisas que eu falei aqui para os irmãos. Muitas vezes tem alguma ovelha que é meio rebelde. O pastor está ali no meio e a Bíblia fala assim que a tua vara e o cajado me consolam. Não fala no Salmo 23? Por que isso? Porque muitas vezes a ovelha quer ser um pouquinho, chega lá, Deus, o pastor pega, dá uma cajadada nela para ela poder voltar no meio das outras ovelhas, ficar ali. E coisa interessante também, diz também que muitos pastores chegam até quebrar a perna da ovelha, quando a ovelha é muito rebelde. Olha só. Só que ele quebra, pega no colo e vai tratar ela. Olha só. Né? Então muitas vezes, irmão, vai passando por isso. Deus precisa nos quebrar um pouquinho, para que possamos entrar novamente no eixo. Mas Ele está ali com você no colo. Ele nunca desampara, nunca nos deixa, nunca, jamais Ele vai abandonar. Jesus falou aqui, se você continuar lendo, o mercenário, ele só quer a lã, ele só quer a carne, ele só quer comercializar a ovelha. Né? Quando vê o lobo, vê outra coisa, ele foge, deixa a ovelha para ser ali destruída. Mas o pastor não. O pastor enfrenta o lobo. O pastor enfrenta o leão que vem sobre as ovelhas. O pastor enfrenta o urso que vem sobre as ovelhas. Porque a Bíblia fala que Deus peleja por nós. Né? 10.000 cairão à tua direita e 1.000 à tua esquerda, mas tu não serás. Então o que aconteceu? Ele entrou ali no meio daquelas ovelhas. E ali ele ficou. Né? Ele ficou quietinho ali. E sabe que ovelha come capim. E lobo come carnívoro. Mas ele falou assim, só que ele estava decidido a ser ovelha. Ele estava decidido a ser como aquela ovelha. Então ele começou a comer carnívoro também. No começo ele achou estranho aquilo lá, né? Comer capim. Ele achou, começou assim, ficar meio mal, ficar meio ruim, né? Mas aí tudo bem. Mas ele falou, não, eu quero ser ovelha. Eu vou ser ovelha. Olha só. Ele começou ali então, um dia, 2 dias. Mas logo ele começou a sentir mal. Ele começou a sentir alguma coisa ali e falou assim, mas comer capim, ele tinha necessidade de comer carne. Então uma noite ele saiu pelo mato. Voltou de novo, tirou a capa de ovelha e saiu. E correu para lá, correu para cá, matou, comeu, né? Fez o que queria, ir lá no meio do mato, mas depois ele sentiu a necessidade, parou e pensou, mas eu estou querendo ser ovelha. E voltou novamente para lá. E se esforçando para ser ovelha, né? Se esforçando para ser ovelha. E acompanhando a ovelha para lá e para cá. Mas ele está sempre assim. Aí chegou uma hora para encurtar a história. Ele já não sabia o que ele era mais. Ele não sabia se ele era ovelha, ele não sabia se era lobo. A tristeza tomou conta dele. Então, isso quer dizer que muitas vezes nós não sabemos o que nós queremos dentro da igreja.
Será que nós somos cristãos mesmo, de verdade? Ou será que nós estamos querendo somente enganar a nós mesmos e a Deus? Não é? Lá em Apocalipse, uma palavra que nos falou meio dura, olha, porque não é nem quente nem frio, né? Vou quitar de ele, né? Olha, se nós estamos aqui, é para nós então sermos cristãos, como o hino foi cantado, né? Aquele hino sobre guerreiros valentes que está na frente, não é verdade? Então nós devemos ser assim. Então o que aconteceu? Ele ficava ali naquela dúvida, pronto, já não sabe mais o que é, já estava totalmente triste, coração abatido, né? Coração amargurado, mas ele estava ali. Então até um dia ele caiu de joelhos e começou a orar. E falou: Senhor, não aguento mais essa vida, eu já não suporto mais isso, eu quero ser ovelha, eu quero te servir, eu quero ser como essas ovelhas que estão aqui. Aí, irmão, aconteceu uma coisa que homem nenhum jamais pode compreender, que ninguém jamais, inferno nenhum, diabo nenhum pode entender, ninguém jamais pode compreender a transformação. Aleluia. Deus não tirou o coração de lobo dele e colocou no coração de ovelha. É isso que Deus faz na transformação nossa. Nós não sabemos como isso acontece. Paulo falou que esse é um mistério, a transformação do homem. Quantas pessoas aí fora, que nem o irmão pregou aqui, que é estuprador, que é matador, que faz tantas coisas, aí de repente se transforma, vem para a igreja, se torna um cristão, se torna um santo diante de Deus, e muitos criticam, mas é Deus que faz isso. Aleluia. Porque ele conheceu a voz do seu pastor. Aleluia. Não é? Operando Deus, quem impedirá? E aí, quem pode falar alguma coisa disso? Quem pode operar? Quem pode impedir Deus operar na minha vida? Transformar, fazer de um lobo, fazer uma ovelha. Quem pode operar na sua casa? Fazer do seu esposo uma ovelha, fazer do seu filho uma ovelha, fazer de todos que estão ao seu redor uma ovelha. Paulo falando assim: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Não importa. A palavra de Deus é essa. Não é? Não foi eu que escrevi, foi o próprio Deus que falou isso. Então estamos aqui. Não é? Aqui, ó. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhece a sua voz. Graças a Deus. Ele vai adiante. Ele vai, ele nem olha, ele vai adiante. E as ovelhas estão seguindo. Quando uma grita mais alto, ele sabe que alguma coisa aconteceu. Ele volta para ver o que está acontecendo. Então ele toma-nos pelo braço e nos leva, aleluia, no braço, até você estar completamente são. Olha que maravilha. Deus quer curar muito mais do que nosso corpo físico. Quer curar a alma, quer curar o espírito, quer que você se transforme. Todos que chegaram até Jesus, eles foram transformados. Ele falou: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A primeira coisa que Jesus falava para aqueles que procuravam eles, você pode ver na Bíblia: a tua fé te salvou. Aí depois vem a cura física. Olha que maravilha. Então, irmão, nós já somos salvos. Você crê em Jesus. Uma vez você confessou Ele. Você foi transformado. Você foi regenerado. Você foi salvo. Agora, o que te impede de Deus operar na sua vida? O que impede de Deus fazer uma obra na sua vida? Fala. Ora. Fala com Deus. Senhor, eu estou aqui na tua presença. E a vontade de Deus, e a maior vontade de Jesus é curar todos. Mas vamos ver o que está acontecendo nas suas vidas. O que impede? Naamã quase não recebeu aquela bênção. E a Bíblia fala que Jesus chegou na cidade dele e falando assim: olha, ele não fez muito milagre naquela cidade porque muitos não criam nele. Olha só, Jesus queria fazer milagre. E a Bíblia fala que todos que vieram até ele foram curados, foram libertados, foram transformados, foram salvos. Ai que maravilha! E a Bíblia está aí, não é? Então hoje é o dia da sua libertação, é o dia da sua cura, é o dia de você receber a rédea para nossas vidas, para você e para nós. Saia daqui crendo
Ainda que pareça que é tudo ao contrário, mas saia crendo nisso. É só isso que Jesus falou, crê somente. Olha só que maravilha. Crê somente. Né? Só para terminar, aqueles discípulos estavam ali no mar. Olha só, terrível. Estavam ali no mar. Jesus, chegando com o seu discípulo ali, falou assim: olha, vamos passar para o outro lado. Jesus falou isso para os seus discípulos. Vamos. Aí todos entraram no barquinho. Jesus, bem cegado, bem tranquilo, né? Ali como ele sempre foi lá no fundo, deitar, e lá tranquilo, dormindo, né? Bem sossegado. Havia vai lá no meio do mar, né? O mar da Galileia, começou aquele vento, para lá e para cá. Um vento forte, um vento tempestuoso, um vento que parecia que ia derrubar tudo. E eles estavam ali, gritando, né? Estavam ali, fazendo qualquer coisa. Alguém falou: vai lá acordar o homem. Eu falei: dormindo, né? Vai lá acordar ele. Não vou nada. Deixa ele lá, vamos tentar, vamos fazer, vamos acontecer, né? Uma coisa, irmão, que eles não pensaram. Jesus estava no barco, primeiramente, né? Jesus nunca abandona. E Jesus falou assim: vamos passar para o outro lado. E se Jesus falou: vamos passar para o outro lado, então ia chegar do outro lado. Não importava o que ia acontecer. Jesus falou: quando manda ir, vamos ir. Jesus está conosco, né? Jesus está ali. Então, aqueles homens eram experientes, eram homens que acostumados ao mar, acostumados a tempestades. E chega uma hora que o barco sai fora de controle. Muitas vezes é isso que acontece em nossas vidas. Mas Jesus está ali. Muitas vezes você quer tomar a situação, o controle do barco, mas muitas vezes ele sai fora do controle, você não consegue mais. Uma dívida que você não consegue pagar mais. Uma doença que vem, você não consegue controlar mais. Um filho que está na droga, você não consegue controlar mais. Um esposo que está na bebedeira, não consegue controlar mais. Um esposo que não quer vir mais na igreja, você não consegue controlar mais. Não é? Mas Jesus está ali. Até chega uma hora que você clama: Senhor, né, vê que nós estamos perecendo. Aí Jesus levanta, e Jesus repreende eles, né? Você não tem fé, mas mesmo assim ele chegou: calma-te, mar, quieta-te, vento. Ele fala de novo em bonança. Olha que maravilha. Então vai chegar uma hora que vai ter bonança em sua vida. E você vai olhar para trás, e você só vai agradecer aquilo que Deus fez para você. Aleluia. Mas para isso, você tem que ouvir a voz dele. Amém, meus queridos? Então essa é a palavra de Deus para nós hoje. Ouve a voz do seu pastor. E sabe que ele está no comando de tudo, né? Ele está nos guiando aos passos verdejantes, às águas tranquilas, né? Aonde há bonança, aonde há fartura. Não importa o que aconteça, mas ele nunca vai nos deixar. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.